A cena parecia saída de um sonho estranho, ou de um daqueles momentos em que o tempo para e o coração se recusa a entender o que está diante dos olhos. O bilionário Carlos Martins estava ali, diante do túmulo do filho, como fazia todo dia 14, quando viu uma mulher ajoelhada na grama molhada e um bebê nos braços dela, chorando. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ela usava uniformes simples, daqueles de quem limpa silenciosamente os cantos que ninguém nota. Mas agora, ali, ela chorava como se conhecesse cada centímetro daquela lápide, como se o bebê também tivesse perdido alguém. Carlos não disse nada, apenas ficou ali, observando, com o coração acelerado e a alma em pedaços. O bebê soluçava baixinho, e sem entender porquê, Carlos sentiu que algo naquele choro o atravessava mais do que qualquer luto dos últimos 9 meses. Ele não fazia ideia de quem eram, mas estava prestes a descobrir que nunca esteve tão próximo de seu próprio sangue. O céu estava nublado naquela manhã de sábado, e o vento gelado que soprava entre os ciprestes parecia carregar a mesma dor silenciosa que Carlos trazia no peito desde o dia do acidente. 9 meses sem Felipe, 9 meses tentando seguir, mas preso à mesma rotina. Deixar flores, conversar com a lápide e voltar para casa sem ser visto. Era assim que ele lidava com a ausência. Sem palavras, sem lágrimas, sem testemunhas. Mas naquele dia havia alguém ali, ajoelhada. Uniforme azul marinho, cabelos presos às pressas. Ela segurava um bebê pequeno, muito pequeno, e chorava com os olhos fechados, como se cada lágrima pedisse desculpa por ter nascido. Carlos parou, confuso. Observou o rosto da mulher. Não a reconheceu. Olhou para o bebê e algo o incomodou. Os traços, havia algo familiar ali. Um aperto no peito. Ela ergueu o olhar, um calafrio. E o tempo, de repente, congelou. "Me desculpa", ela murmurou, abraçando o bebê com mais força. "Eu só precisava que ele soubesse." Carlos não entendeu. Ou talvez tenha entendido, mas não queria acreditar. Foi assim que o silêncio de 9 meses começou a ser quebrado. E o nome Joaquim viria logo depois, carregado de verdade, amor e um luto que ainda estava por nascer. Carlos sentiu os músculos do corpo ficarem tensos, enquanto os olhos permaneciam fixos na mulher à sua frente. Ela segurava o bebê como se quisesse protegê-lo de tudo, inclusive dele. E mesmo sem entender por completo o que estava acontecendo, uma inquietação tomava conta dele por dentro, como se a vida estivesse prestes a virar de cabeça para baixo de novo. Ela tentou se levantar rapidamente, mas a perna falhou. O peso do bebê em um braço só, a tensão no olhar, o uniforme ainda úmido de suor e produto de limpeza, tudo gritava exaustão. Carlos deu um passo à frente, hesitante, quase oferecendo ajuda, mas ela recuou, ainda de joelhos. "Por favor", disse baixinho. "Eu já estava indo, não queria incomodar ninguém." Carlos a observou com atenção. A voz dela não era estranha. E embora o rosto estivesse um pouco diferente, mais magro, mais pálido, havia algo ali que puxava memórias adormecidas. Talvez do corredor da empresa, talvez de algum momento breve e despretensioso, mas o que mais o impactava era o bebê. A criança, de no máximo 1 mês, o encarava com olhos tão intensos que parecia enxergar além da carne. Havia algo de Felipe naquele olhar, algo impossível de ignorar. "Como se chama?", perguntou Carlos, sem se mover. A mulher respirou fundo, apertou o bebê contra o peito e respondeu com um fio de voz. "Joaquim." O nome fez um arrepio percorrer a espinha de Carlos. Ele não sabia o motivo, só sabia que o som daquela palavra mexeu com ele de forma absurda. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando os traços do bebê, tentando organizar os pensamentos. Seu filho?", ela assentiu devagar. O olhar evitava o dele, como se carregasse vergonha ou medo. Carlos franziu o senho.
Algo estava errado, muito errado. Por que você está aqui? Ele questionou firme, mas sem agressividade. A mulher hesitou, engoliu em seco. Os olhos marejaram. Ela começou com dificuldade. Porque ele também é filho do Felipe. Carlos sentiu o chão ceder sob os pés. A respiração ficou curta. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo som de um pássaro distante e o vento fraco mexendo as folhas secas. Como é? Ela ajeitou o bebê no colo, como se o protegesse do impacto daquelas palavras, e finalmente encarou Carlos. Eu me chamo Laura. Trabalhei na empresa de vocês por 2 anos. Era da equipe de limpeza. Eu e Felipe, a gente se conheceu nos corredores. Ele era gentil, muito mais do que eu esperava. Começou com bom dia, depois com sorrisos, e quando vi, já estava envolvida até o pescoço. Carlos sentia o coração acelerar, mas permaneceu em silêncio. Laura continuou. Ele dizia que ia contar tudo para vocês, que não queria mais esconder, que não se importava com o que o mundo ia pensar, mas teve medo. Sempre dizia, mais um pouco, Laura, só mais um tempo. Aí, o acidente aconteceu. Ela parou para enxugar os olhos com a manga do uniforme, tentando manter o bebê confortável. Joaquim, alheio ao peso da situação, mexia as mãozinhas devagar, aninhado no calor da mãe. Eu descobri a gravidez pouco depois do enterro. Entrei em desespero. Achei que iam me julgar, que ninguém ia acreditar. E eu me sentia tão sozinha, tão pequena diante de tudo. Pedi demissão, fui embora sem dizer nada. Achei que era melhor sumir. Carlos sentiu uma onda de emoções tão fortes que não soube por onde começar a processar. Um filho, o filho do filho, ali, diante dele. Um bebê que carregava o mesmo sangue, que respirava no mesmo mundo e que ele quase não conheceu. Se não tivesse decidido visitar o túmulo naquele dia, se tivesse adiado ou ficado em casa. E por que agora? Perguntou, sem elevar o tom. Laura respirou fundo. Porque hoje faz 1 mês que ele nasceu e 9 meses que o Felipe se foi. Eu só queria que ele soubesse, que de alguma forma, mesmo onde estiver, ele saiba que o Joaquim chegou, e que é lindo, e que eu estou tentando, sozinha, mas tentando. Carlos olhou novamente para o bebê. O nome fazia mais sentido agora. Joaquim era o nome do avô de Felipe, um homem que o próprio Carlos admirava. Um homem simples, que criara sua família com honestidade. Felipe sempre falava do bisavô com carinho. O nome não era coincidência. Ele tem os olhos do Felipe, murmurou Carlos, num rompante involuntário. Laura sorriu em meio às lágrimas. Eu sei. Às vezes parece que ele me olha como o pai olhava. E é tão difícil, sabe? Porque dói, mas também me dá forças. O vento soprou mais forte. Carlos desviou o olhar para o túmulo. O mármore frio agora parecia carregar algo mais. Um segredo desvendado, uma vida nova, um futuro que ninguém imaginava. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não podia simplesmente ir embora. Não depois daquilo. E sem dizer mais nada, apenas se aproximou de Laura com calma, sentou-se no banco ao lado e olhou para o bebê. Pela primeira vez, sem medo, porque ali, diante do choro e do susto, algo começava a mudar. E o silêncio dentro dele já não era mais o mesmo. Carlos não sabia ao certo há quanto tempo estava sentado ali. O banco de pedra fria parecia ter virado chão para suas dúvidas. Laura permanecia ao lado, o bebê adormecido em seus braços, a respiração leve e ritmada, como se aquele instante de pausa tivesse sido um alívio raro em sua rotina. Nenhum dos dois disse nada por alguns minutos. O silêncio, dessa vez, não era incômodo. Era pesado, sim, mas necessário. Carregava mais verdade do que muitas conversas inteiras. Carlos olhava para o chão, os olhos fixos num ponto qualquer, tentando assimilar a avalanche de informações que tinha acabado de receber. O filho que ele perdera, o neto que acabara de conhecer,
A mulher desconhecida que agora se tornava uma parte indissociável daquela história. E o pior de tudo era perceber que havia tantas perguntas quanto emoções se acumulando dentro dele. "Você morava onde naquela época?" perguntou, quebrando o silêncio, com a voz baixa, quase como se falasse com ele mesmo. "Em São Miguel", respondeu Laura, ajeitando o bebê com delicadeza. "Um kitnet pequeno. Eu saía de lá às 4:30 da manhã para pegar o ônibus e estar na empresa às 6:30. Carlos assentiu. Sabia que muitos dos funcionários enfrentavam longas jornadas. Mas era raro ouvir alguém descrever isso com tanta tranquilidade. Ela não reclamava, não se vitimizava, só contava. "E Felipe, como vocês começaram?" Laura sorriu de leve, um sorriso que misturava doçura e dor. Olhou para o céu por um instante, como se buscasse as palavras nas nuvens. Ele começou a reparar que eu deixava sempre um vasinho de flores na recepção no final do expediente. Era uma forma de deixar o ambiente mais leve. Um dia ele me perguntou se eu mesma plantava, e eu disse que sim. Desde então, toda semana ele me trazia uma muda diferente. Orquídea, violeta, alecrim. Era assim que ele falava comigo, sem pressa, sem julgamento. Carlos ficou imóvel. Aquilo não combinava com a imagem profissional que conhecia do filho. Felipe sempre foi sério no trabalho, comprometido, mas parecia que ali havia um outro lado que ele nunca teve acesso. Um lado mais leve, mais humano. Ele foi o primeiro a me olhar como gente, não como a moça da limpeza. Com ele, eu me sentia vista, disse Laura com os olhos marejados. Carlos respirou fundo. Sua mente revisava todas as vezes em que ele mesmo cruzou com Laura nos corredores e não a notou. Quantas vezes teria passado por ela sem sequer saber o nome? Quantos rostos invisíveis existiam embaixo daquele prédio? E vocês ficaram juntos por quanto tempo? Quase 8 meses. A gente se encontrava às escondidas. Tomávamos café na praça depois do expediente. Ele queria contar para vocês, mas sempre tinha medo. Dizia que a mãe dele ia surtar, que você ia achar que eu estava tentando engravidar de propósito para me dar bem. Eu jurei que nunca faria isso. Ele acreditava em mim, acreditava mesmo. Carlos abaixou a cabeça. Havia uma pontada de verdade cruel ali. Ele sabia que teria julgado, sim. Teria ficado furioso. Teria feito de tudo para separar os dois, mesmo que não admitisse isso agora. O preconceito estava ali, quieto, guardado em camadas que ele fingia não ter. E quando ele morreu, Laura engoliu em seco. Eu perdi o chão. Não consegui ir ao velório. Estava com medo de vocês me verem lá. E dias depois, descobri a gravidez. Minha primeira reação foi negar. Achei que era psicológico, mas não era. Ela fez uma pausa, olhando para Joaquim dormindo. A pele do bebê era rosada, os cílios longos e a expressão tranquila, como se o mundo ao redor não importasse. Pensei em ir até vocês, entregar uma carta, mostrar o exame, mas aí lembrei de tudo que o Felipe temia, que ninguém me escutaria, que iam pensar que era uma armadilha. E eu não tive forças. Pedi demissão e sumi. Carlos fechou os olhos. O peito apertado, a cabeça girando, queria voltar no tempo, dizer ao filho que falasse logo, que não adiasse, mas era tarde demais. E tudo que restava agora estava ali, dormindo nos braços da mulher que ele nunca viu, mas que já carregava mais da família dele do que muitos que frequentavam sua mesa de jantar. "Por que, Joaquim?" ele perguntou de repente. Laura sorriu de leve, os olhos brilhando. Era o nome do bisavô do Felipe. Ele sempre dizia que o vô Joaquim era o único que o entendia de verdade. Ele contava histórias de quando era criança, dos bolos de fubá, dos passeios na feira. Um dia ele me disse que, se tivesse um filho, queria que tivesse esse nome. Eu só fiz o que ele me pediu. Carlos engoliu em seco. Pela primeira vez, viu ali uma ponte concreta entre o filho que perdeu e o neto que acabara de ganhar. Joaquim era real, era parte da família e estava ali, deitado, respirando,
esperando por tudo o que a vida ainda podia oferecer. Mas Laura estava cansada. O uniforme manchado, o cabelo preso às pressas, a mochila no chão. Mesmo com o bebê tão pequeno, ela ainda estava trabalhando. Carlos sabia que não podia deixá-los ir assim. Algo precisava mudar. Porque Joaquim era Martins. E isso mudava tudo. Se desejar, posso seguir agora com a parte 4. O preço do anonimato, seguindo o mesmo padrão. Deseja que eu continue? Carlos ainda encarava Joaquim com olhos de quem buscava entender o próprio destino. Sentado no banco de pedra do cemitério, sentia o tempo passar de forma diferente. O choro do bebê havia cessado, substituído por aquele silêncio raro que só um recém-nascido em sono profundo carrega. Mas o coração de Carlos, esse não encontrava descanso. "Você ainda trabalha?" perguntou sem tirar os olhos do menino. Laura assentiu com um leve movimento de cabeça. "Voltei a trabalhar 10 dias depois que ele nasceu. Foi a única forma que encontrei de garantir leite, fraldas e o aluguel. Às vezes deixo ele com uma vizinha que cuida de crianças, mas..." A voz dela falhou e ela forçou um sorriso triste. "Não é sempre que dá certo." Carlos se mexeu desconfortável. O pensamento de seu neto passando os dias com estranhos, enquanto a mãe esfregava chão para sobreviver, causava nele um incômodo quase físico. Sentiu vergonha, não dela, de si, de ter vivido tão perto de tudo isso e ainda assim tão cego. E por que não bateu na porta da empresa? Por que não procurou minha esposa? A gente teria ouvido. Laura abaixou os olhos e balançou a cabeça com lentidão, como quem já havia ensaiado aquela resposta inúmeras vezes. "Eu tentei. Uma vez só. Tinha levado o ultrassom comigo. Estava com 5 meses. Lembro como se fosse hoje. Me vesti da melhor forma que consegui. Prendi o cabelo, passei até perfume. Esperei quase 1 hora na recepção. Quando falei com a secretária, ela riu. Disse que histórias como a minha apareciam todos os meses. Mais uma querendo faturar com o nome da família, foi o que ela disse. Saí de lá tremendo, me sentindo lixo. Voltei para casa e nunca mais tentei." Carlos fechou os olhos com força, como se tentasse expulsar o peso daquela lembrança que nem era sua, mas o feria como se fosse. Sentiu raiva, impotência. Tentou imaginar como teria sido se ela tivesse conseguido falar com ele diretamente, se tivesse tido espaço, se tivesse sido escutada. "Me desculpa", disse com a voz mais baixa do que gostaria. "Por tudo. Por não te conhecer, por não estar lá quando meu filho mais precisava de mim e por não te proteger agora." Laura o olhou pela primeira vez com os olhos abertos, sem defesa. A dor, até ali contida, misturava-se com uma esperança quase imperceptível. Ela não esperava desculpas, muito menos de um homem como ele, e ainda assim ali estava. "Eu não vim pedir nada", disse ela com firmeza. "Não vim por dinheiro nem ajuda. Eu só achei que ele merecia saber que o filho dele nasceu e que tem o nome que ele queria. Eu não quero ser um peso, Sr. Carlos. Só precisava fechar esse ciclo. Só isso." Carlos ficou em silêncio por um instante. As palavras dela eram honestas. Não havia exigência, não havia cobrança, só verdade. E isso o desarmava mais do que qualquer acusação. Ele olhou para Joaquim novamente. O menino se mexia, a boquinha sugava o ar como se ainda buscasse o seio da mãe, mesmo dormindo. Era minúsculo, frágil e completamente dele, mesmo que não tivesse escolhido estar ali. "Ele é meu neto", murmurou Carlos, quase para si mesmo. Laura segurou firme os braços ao redor do filho, temendo uma reação, temendo tudo. "Eu vou fazer o que for necessário", disse ele sem encará-la. "Não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar o que vai acontecer daqui para frente." O coração de Laura bateu forte. Não sabia o que aquilo significava de fato, mas havia algo na voz dele que a fez acreditar que dessa vez algo estava mesmo mudando. Carlos se levantou com certa dificuldade, a idade pesando nos joelhos. Estendeu a mão. "Posso?" Laura hesitou.
Seus dedos tremiam quando passou Joaquim para os braços do avô. Carlos recebeu o bebê com cuidado, como se carregasse uma joia rara. Era a primeira vez em muito tempo que segurava um recém-nascido. E nunca havia segurado nenhum que levasse o sangue do seu filho. Joaquim se mexeu, abriu os olhos por um segundo e Carlos prendeu a respiração. Os olhos eram os mesmos. Era como olhar para Felipe bebê, um instante congelado no tempo. Laura os observava, o peito apertado de medo e esperança. Carlos não disse mais nada naquele momento, mas algo em seu rosto tinha mudado. A rigidez, o peso constante da ausência, tudo parecia ter encontrado um ponto de luz. Ainda pequeno, ainda frágil, mas vivo. Ao devolvê-lo para Laura, os olhos dele estavam úmidos. "Vem comigo, por favor", disse apenas. "Vocês dois." Ela não respondeu de imediato, mas sabia dentro de si que esse pedido não era sobre caridade. Era sobre laços, e que talvez ela e Joaquim nunca mais estivessem sozinhos. Carlos passou as horas seguintes em completo silêncio. Depois de deixar Laura em casa com segurança, recusando qualquer tipo de agradecimento, entrou no carro sem dizer palavra e pediu ao motorista que o levasse direto para a mansão. A cidade passava pela janela como um borrão sem cor. Sua cabeça girava com imagens que pareciam impossíveis de juntar. Felipe sorrindo no jardim quando criança, Laura ajoelhada no cemitério, Joaquim dormindo nos seus braços. Já era noite quando entrou em casa. A mansão estava silenciosa, como sempre estivera desde o acidente. As luzes estavam baixas e Helena, sua esposa, provavelmente já estava no quarto. Carlos subiu as escadas lentamente e parou diante do antigo quarto de Felipe. A porta permanecia fechada desde o dia em que colocaram a última flor sobre o caixão. Ele girou a maçaneta com a hesitação de quem toca em uma ferida aberta. O quarto estava exatamente como o filho havia deixado. A cama arrumada, os livros de arquitetura empilhados sobre a escrivaninha, a guitarra encostada na poltrona. Um leve cheiro de madeira envelhecida e perfume masculino ainda pairava no ar. Carlos caminhou até a estante e puxou uma caixa de papelão. Dentro dela, fotografias antigas, uma camiseta do time de futebol, ingressos de shows e um caderno de desenhos técnicos. Ele se sentou no chão, com tudo espalhado à sua frente, e deixou o peso da saudade cair sobre o peito sem resistência. As lágrimas vieram devagar, silenciosas, como uma chuva que não se anuncia. Era a primeira vez que ele chorava de verdade por Felipe. Até então, tinha feito questão de manter a postura. Diante da imprensa, da esposa, da empresa. A perda era uma pedra que carregava no bolso, que apertava de vez em quando, mas nunca deixava cair. Agora, ela estava ali, inteira, em cada fotografia, em cada rascunho de prédio, em cada sorriso congelado no tempo. Carlos segurou uma das fotos entre os dedos. Nela, Felipe tinha uns 12 anos, estava na cozinha, todo sujo de farinha, sorrindo com um bolo nas mãos. Helena aparecia ao fundo, rindo. Era uma imagem simples, mas agora doía como uma punhalada. Ele pensava no quanto não sabia do filho, no quanto ignorava seus desejos, suas inseguranças, seus afetos. E agora havia um bebê com os mesmos olhos, o mesmo nome no sangue, e uma mãe que lutava em silêncio para não desaparecer da história. Quando a madrugada chegou, Carlos ainda estava ali. O chão duro não incomodava. Era como se precisasse se castigar um pouco, tocar o passado para entender o presente. Sentia que aquele vazio não podia mais permanecer sem resposta. Na manhã seguinte, Carlos tomou o café sozinho. Helena entrou na cozinha minutos depois, o roupão ainda amassado, os cabelos presos. Lançou um olhar rápido, sem palavras. Eles haviam se acostumado a viver no mesmo espaço como dois estranhos cordiais. "Preciso te contar uma coisa", disse ele, quebrando a tensão. "Mas queria que você me escutasse até o fim."
Helena franziu a testa, puxou uma cadeira e sentou-se com um ar desconfiado. Carlos respirou fundo e começou. Contou sobre a mulher no cemitério, o bebê, o nome, os olhos. A verdade que o pegou de surpresa. Helena o interrompeu no meio da frase, a boca entreaberta. Uma criança? Um bebê, 1 mês de vida, filho do Felipe e nosso neto. Ela levou a mão à boca e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois levantou-se devagar, como se a cadeira tivesse virado armadilha. Andou até a janela e ficou ali, de costas para ele. Quando finalmente falou, sua voz tremia. Por que você não me trouxe junto? Por que me conta isso agora? Porque eu precisei de um tempo para entender. E porque queria te proteger, mas ele precisa de nós. Helena girou o corpo devagar. Havia lágrimas nos olhos, mas não de raiva. Era outra coisa. Um susto misturado com um amor que ela achava ter perdido. Como ele se chama? Joaquim. Ela fechou os olhos ao ouvir. O nome a desestabilizou. O mesmo que o Felipe dizia que daria um filho se tivesse. Eu lembro disso. Carlos assentiu com os olhos marejados. Helena se aproximou devagar e sentou-se novamente. Por um instante, voltaram a ser o casal que haviam sido um dia, antes da distância, antes da dor. Eu quero vê-lo, disse ela. Quero conhecê-lo. E quero conhecer a moça também. Carlos pegou sua mão sobre a mesa. Estava fria, mas não se afastou. Sabia que algo dentro deles havia sido remexido profundamente. A ausência de Felipe nunca deixaria de doer, mas agora ela havia se transformado em outra coisa. Algo que respirava, chorava, precisava de colo e de futuro. No mesmo dia, Carlos pediu ao motorista que o levasse até o bairro de Laura. Não avisou que levaria Helena. Quando ela entrou na pequena kitnet e viu Joaquim nos braços da mãe, os olhos marejaram antes mesmo que dissesse uma palavra. Carlos observava de perto, atento. Joaquim estava ali, vivo, presente. O amor que Felipe deixou no mundo tinha forma, tinha nome, tinha peso. E agora, pela primeira vez, tinha espaço. Laura quase deixou a mamadeira cair quando viu o carro preto estacionar na frente do portão enferrujado do prédio. Não estava esperando ninguém, muito menos ele. Carlos desceu primeiro, terno impecável mesmo no calor abafado da manhã, e ao lado dele, uma mulher elegante, de expressão contida e olhos marejados. Helena. Por um segundo, Laura congelou. Joaquim dormia no berço improvisado no canto da sala, e ela, ainda com a camiseta manchada de leite e o cabelo preso às pressas, não sabia se deveria abrir a porta. Mas não teve tempo de pensar muito. Carlos tocou a campainha com firmeza, como quem sabe o que está fazendo. Ela abriu com o coração na boca. Bom dia, disse ele com um tom sereno. Desculpe aparecer sem avisar. Essa é minha esposa, Helena. Laura abriu um sorriso tímido, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Claro, entrem por favor, disse recuando para abrir passagem. O pequeno apartamento estava limpo, mas era simples demais. Um sofá gasto, paredes descascando num canto, uma televisão antiga sobre uma caixa virada. Helena olhou ao redor, absorvendo cada detalhe com olhos atentos, mas sem nenhum julgamento aparente. Seu olhar parou em Joaquim, que começava a se remexer no berço. Ela se aproximou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Posso? Perguntou, olhando para Laura. Claro. Helena o pegou com delicadeza. Joaquim abriu os olhos, fez um pequeno som e então, como se reconhecesse algo ali, agarrou o dedo da avó com força. Ela chorou no mesmo instante, silenciosa, de um jeito que não precisava de palavras. Laura observava tudo com um aperto no peito. Era bonito, mas também assustador. Carlos se sentou no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou diretamente para Laura. Eu pensei muito nesses últimos dias, sobre você, sobre Joaquim, sobre tudo o que poderia ter sido diferente. E cheguei a uma decisão. Laura apertou as mãos, nervosa.
Eu quero que vocês venham morar conosco, disse ele com firmeza. Não como empregados, não como favor, mas como parte da nossa família. Laura piscou várias vezes sem entender. Sentia como se não tivesse ouvido direito. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só quero que você saiba que essa porta está aberta para você e para o Joaquim. Ele tem direito a um nome, a uma história, a uma base. E você tem o direito de viver com dignidade. Helena se virou, ainda com o bebê nos braços. Eu sei que a dor da perda nos afastou de tudo e de todos. Mas ver esse rostinho me fez sentir viva de novo. Se Felipe estivesse aqui, sei que ele também teria insistido por isso. Laura sentou-se devagar, sentindo as pernas falharem. O peso da rotina, das renúncias, dos medos, tudo aquilo parecia se dissolver naquele momento e ela mal conseguia segurar o choro. Eu não quero que pensem que fiz isso para ganhar alguma coisa, disse com a voz embargada. Eu só queria que o Felipe soubesse. E agora ele sabe, disse Carlos, num tom que misturava dor e alívio. Ele se levantou, foi até ela e estendeu uma pasta. Dentro havia os documentos para o reconhecimento legal de Joaquim como neto, plano de saúde, nome de uma pediatra e uma chave. É de um apartamento, não muito longe da nossa casa. Já está mobiliado. Quando quiserem, podem ir. Ninguém vai forçar nada. Laura pegou o envelope com as mãos trêmulas. Aquilo era mais do que ela podia ter imaginado. Mais do que tinha ousado sonhar desde que Felipe se foi. Mas ainda assim, ela olhou para o berço e depois para Helena com olhos cheios de cuidado. Eu só peço uma coisa, que não tirem ele de mim. Helena foi até ela e segurou sua mão. Ele é seu, Laura, e agora nosso também. Ninguém aqui quer separar o que o amor construiu. Carlos observou as duas e percebeu que algo dentro dele se quebrava, mas de um jeito bom, como uma parede que cede para dar passagem à luz. Joaquim era o elo que ele não sabia que precisava, e Laura, com sua coragem silenciosa, era a ponte entre o que Felipe foi e o que o mundo ainda podia ser. Aquele dia terminou com um café simples, servido em canecas rachadas, mas que pareciam conter algo precioso demais para ser descrito. Carlos saiu dali diferente, mais leve, mais inteiro. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele entrou no antigo quarto do filho e olhou para a fotografia sobre a estante com outro olhar. Não era mais só lembrança. Agora era herança viva. 2 dias depois, Laura caminhava devagar pelos corredores amplos e silenciosos da mansão. Joaquim dormia no sling preso ao seu corpo, o rostinho encostado ao peito, sereno. Helena havia insistido para que ela passasse a noite ali, até o apartamento novo estar totalmente pronto. Não houve pressão, nem discurso, apenas uma acolhida silenciosa que dizia mais do que qualquer promessa. A mansão, tão grande e antes vazia, parecia agora respirar um novo ar. Carlos a esperava na sala, ao lado de uma antiga caixa de madeira. Quando a viu se aproximar, sorriu com a sutileza de quem ainda não sabe sorrir por completo, mas está tentando. Achei que você deveria ver isso, disse ele, indicando a caixa aberta. Laura se aproximou e viu dezenas de cartas, desenhos infantis, bilhetes antigos. Entre eles uma pequena folha dobrada com o nome dela escrito na frente. O coração disparou. Carlos entregou o papel com cuidado. Era a caligrafia de Felipe. As mãos de Laura tremiam. Ela reconheceu aquele bilhete. Felipe havia escrito semanas antes do acidente, mas ela nunca teve coragem de abri-lo, por medo do que podia conter, por saudade, por dor. Ela respirou fundo e leu em silêncio. Laura, prometi para mim mesmo que ia te contar tudo essa semana. Quero que meus pais te conheçam. Quero que o mundo saiba o que você significa para mim. Se eu não tiver coragem de dizer hoje, me perdoa. Mas saiba que qualquer coisa que aconteça, você é o meu lugar no mundo. E se um dia a gente tiver um filho, quero que ele se chame Joaquim, igual ao meu bisavô,
o homem mais justo que já conheci. Com amor, Felipe. As lágrimas desceram antes mesmo que terminasse a leitura. Carlos baixou a cabeça, tomado por uma emoção que lhe apertava a garganta. Ele estendeu a mão e tocou levemente o ombro de Laura, respeitando seu espaço, mas sentindo que aquele momento também lhe pertencia. Ele ia contar, disse ela, com a voz embargada. Ele queria tudo isso. Eu só não conseguia acreditar que fosse possível. Carlos se afastou, respirou fundo e foi até a estante da sala. Puxou um quadro novo, ainda embrulhado. Com cuidado, retirou o plástico e virou o objeto em direção a ela. Era uma fotografia de Joaquim. A mesma que Helena havia tirado na tarde anterior, com o bebê nos braços, sorrindo, envolto por uma manta azul clara. Abaixo da imagem, em letras douradas discretas, lia-se: Joaquim Martins, filho de Felipe, nosso futuro. Laura levou a mão à boca. Carlos apoiou o quadro sobre o móvel central, ao lado de uma foto de Felipe aos 15 anos. Agora estavam lado a lado, pai e filho, mesmo que nunca tivessem se conhecido. Essa casa precisa de memória, sim, disse ele, mas também de vida, e Joaquim é vida, ele merece estar aqui. Helena apareceu na porta sorrindo, com uma caixinha de madeira nas mãos. Sentou-se ao lado de Laura e abriu. Dentro havia uma pulseira de ouro delicada, com o nome Joaquim gravado. Era do Felipe, ganhou quando nasceu, mandamos fazer igualzinha para ele. Agora é do seu filho. Laura a segurou como quem segura um pedaço de chão. Sentia o coração transbordar. Não era sobre riqueza, nem sobre luxo. Era sobre pertencimento, sobre dar nome ao que por muito tempo viveu escondido. Joaquim finalmente tinha um lugar, um nome completo, um rosto no quadro, um quarto sendo preparado. Mais tarde, enquanto Carlos olhava o neto dormindo na rede da varanda, sentiu algo dentro dele que não reconhecia. Um tipo de alegria que não vinha do sucesso, nem do prestígio, nem dos números crescentes da empresa. Era algo mais íntimo, mais silencioso e mais poderoso. Quando Helena se aproximou, ele segurou sua mão. Eu sempre quis que Felipe deixasse algo para o mundo, disse ele, com os olhos fixos no bebê. Mas acho que eu não sabia o que era. Agora sabe? Carlos assentiu lentamente. Ele deixou a coisa mais importante, o amor que não tivemos coragem de ver, mas que agora está aqui, no colo da gente. Helena sorriu e deitou a cabeça no ombro do marido. A brisa da noite balançava a rede devagar. Joaquim ressonava baixinho, embalado pelo som de vozes suaves e o cheiro de uma casa que, enfim, voltava a ter alma. Na noite seguinte, o jantar foi simples, mas íntimo. Helena preparou ela mesma o prato preferido de Felipe, como se a comida pudesse, de alguma forma, reunir o que o tempo havia separado. Laura, ainda tímida, ajudava a colocar a mesa, enquanto Joaquim dormia no Moisés, perto da janela. Carlos observava tudo em silêncio, notando como a presença de Laura mudava a atmosfera da casa. Havia leveza nos gestos dela, cuidado nos detalhes e um amor silencioso que parecia preencher cada espaço vazio. Depois do jantar, já com a louça lavada e o bebê embalado, Laura pediu 1 minuto e foi até o quarto. Voltou com uma caixinha de papelão simples, amarrada com um pedaço de fita azul clara. Entregou a Carlos com as mãos trêmulas. Guardei isso desde o dia em que descobri a gravidez. Só abri uma vez. Achei que devia estar com vocês agora. Carlos pegou a caixa com cuidado, sentindo o peso simbólico antes mesmo de abri-la. Helena se aproximou, sentando ao lado. Dentro havia algumas fotos impressas, o ultrassom, um par de sapatinhos de tricô branco e uma pequena carta dobrada com a letra inconfundível de Felipe. Ele escreveu isso na semana em que morreu, disse Laura, baixando os olhos. Eu nunca mostrei para ninguém. Tive medo de vocês, de mim, do que podia acontecer. Carlos abriu a carta com dedos hesitantes.
Reconheceu o jeito acelerado da escrita do filho, a forma como ele preenchia as margens quando sentia demais. Leu em silêncio, cada palavra abrindo uma ferida antiga. Pai, sei que você sempre esperou que eu fosse forte, firme, alguém à altura do nome que carrego. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para te contar isso. Estou apaixonado. Não é só um namoro. É amor mesmo. Do tipo que a gente sente no estômago, no peito, nas mãos. O nome dela é Laura. Você talvez não a conheça. Ela trabalha na empresa, na limpeza. Mas para mim ela é tudo. Ela me vê como eu sou, me ouve, me entende. Eu queria te contar pessoalmente, mas não tive coragem. Achei que você fosse se decepcionar, que fosse pensar que estou sendo impulsivo. Mas eu nunca tive tanta certeza de algo. Se eu tiver um filho com ela, e se um dia você souber disso, só te peço uma coisa: não julgue. Apenas ame. Com amor, Felipe. Carlos terminou a leitura com os olhos fixos na folha, as mãos tremendo levemente. Helena encostou a cabeça em seu ombro e por um tempo ninguém disse nada. O silêncio era cheio, carregado de verdades que não podiam mais ser ignoradas. Ele nos deu tudo, disse Helena baixinho. Só não soubemos ver. Carlos respirou fundo. O peito doía, mas havia algo novo ali. Uma sensação estranha de alívio, como se, mesmo depois de morto, Felipe tivesse encontrado um jeito de unir o que a vida separou. Laura os observava com discrição, tentando controlar a emoção. Ela não esperava a aprovação, não queria homenagens, só precisava saber que o amor deles não foi um erro. Obrigado por confiar isso a nós, disse Carlos, olhando diretamente para ela. Por guardar essa carta, por cuidar tão bem do Joaquim. Você foi tudo que o Felipe precisava e agora é tudo que esse menino tem. Laura assentiu em silêncio. As palavras dele pesavam, mas doíam menos do que imaginava. Porque havia verdade, havia respeito, e isso era mais do que suficiente. Mais tarde, Carlos entrou sozinho no quarto de Felipe. Levava a carta nas mãos. Sentou-se na beira da cama e ficou ali, imóvel, encarando a escrivaninha. As palavras do filho ainda ecoavam na mente. O arrependimento era inevitável, mas ao mesmo tempo sentia-se grato por aquela chance inesperada de reconstrução. Levantou-se e foi até o armário. Pegou uma caixa com documentos antigos e vasculhou até encontrar o que procurava. A certidão de nascimento de Felipe, guardada com todo cuidado desde o dia em que o segurou pela primeira vez no colo. Ao lado dela, deixou a carta e escreveu, em sua própria letra, um bilhete curto. Filho, agora eu entendo e prometo honrar o que você começou. No dia seguinte, Carlos saiu cedo com o advogado da família. Pediu discrição, mas exigiu pressa. Queria que o nome de Joaquim fosse reconhecido oficialmente. Queria que ele tivesse tudo o que lhe era de direito, não por obrigação, mas por amor. Queria vê-lo crescer, sabendo exatamente de onde veio e sabendo que não precisava se esconder do mundo como o pai um dia precisou. Quando voltou para casa no fim da tarde, encontrou Laura no jardim com Joaquim no colo e Helena sentada ao lado, rindo com alguma história banal. A cena era simples, mas poderosa. Aquilo era família, mesmo com as ausências, mesmo com as dores. Eles estavam começando algo novo. O sol da manhã entrava tímido pelas cortinas brancas da varanda, banhando o chão com uma luz suave. Carlos estava sentado na poltrona de madeira, os óculos de leitura escorregando no nariz, e Joaquim aninhado em seus braços, envolto numa manta azul clara. O bebê ressonava baixinho e, de tempos em tempos, soltava pequenos suspiros que faziam o peito do avô se aquecer por dentro. Era um domingo calmo, sem compromissos. A casa estava diferente, mais viva, com sons que antes não existiam. O choro de Joaquim, as risadas de Helena enquanto preparava o almoço com Laura na cozinha, o tilintar de brinquedos recém-comprados espalhados pela sala.
A mansão, por tantos meses congelada pela ausência, agora parecia ter redescoberto o pulso. Carlos acariciava a bochecha do neto com a ponta do dedo e pensava no quanto tudo tinha mudado em tão pouco tempo. Pensava no dia em que viu Laura pela primeira vez, ajoelhada diante do túmulo de Felipe, com o bebê nos braços e o uniforme de faxineira colado ao corpo cansado. Pensava nas palavras ditas com medo, no nome Joaquim saindo da boca dela como uma herança sussurrada. E agora, ali estava ele, o bebê que havia virado o centro de tudo, dormindo tranquilo nos braços de um homem que achava ter perdido a capacidade de amar. Ele se mexe muito quando sonha, comentou Helena, surgindo na varanda com uma xícara de chá nas mãos. Carlos sorriu com os olhos, sem fazer barulho. Deve estar sonhando com o colo da mãe, ou com a risada do pai que nunca conheceu. Helena se sentou ao lado dele, os olhos marejados. Havia aprendido a conviver com aquela saudade constante, mas agora, misturada à dor, havia também gratidão. Felipe deixara um filho, um pedaço vivo dele. E Laura, com sua coragem silenciosa, trouxera de volta tudo o que ela e Carlos nem sabiam que estavam precisando. Você está diferente, disse ela, olhando para o marido. Estou vivo. Pela primeira vez em muito tempo, respondeu Carlos, sem desviar os olhos de Joaquim. Naquela tarde, saíram os três para a praça do bairro. Nada luxuoso. Um lugar simples, arborizado, com bancos de cimento e algumas crianças correndo de um lado para o outro. Carlos empurrava o carrinho enquanto Helena e Laura caminhavam ao lado, conversando sobre as roupinhas novas que haviam comprado. As pessoas olhavam, algumas reconheciam Carlos e se espantavam. Ele, acostumado a se esconder atrás dos vidros escuros de carros blindados, agora estava ali, andando com calma, acenando para os vizinhos, segurando o neto no colo sem cerimônia. Laura parou em frente a uma banca de flores improvisada, parecida com aquelas que ela mesma costumava montar para vender arranjos quando precisava de dinheiro extra. Comprou uma pequena orquídea roxa e colocou no banco ao lado do carrinho. Era a flor preferida dele, disse. Felipe dizia que toda vez que me via com uma dessas, sabia que o dia seria bom. Carlos não respondeu, mas respirou fundo, como quem carrega no peito algo sagrado. Joaquim abriu os olhos por um breve momento e encarou o avô com aquele mesmo olhar que um dia fora de Felipe. Carlos apertou de leve a mão minúscula do neto e sussurrou: "Você é o meu recomeço, pequeno." À noite, de volta à mansão, Helena tirou uma nova fotografia de Joaquim no colo do avô. Era a imagem que faltava na galeria da sala. Ao lado de Felipe menino, de Felipe jovem, de Felipe sorrindo com o diploma na mão, agora estava Joaquim. A mesma expressão nos olhos, a mesma alma inquieta. Na semana seguinte, Carlos fez questão de levar pessoalmente os documentos até o cartório. Queria ver com os próprios olhos o momento em que o nome Joaquim Martins fosse registrado oficialmente. Saiu de lá com o coração em paz, carregando no bolso não apenas uma certidão, mas a certeza de que o amor que Felipe deixou no mundo havia encontrado lugar. No dia do batizado, organizado apenas para os mais próximos, Carlos segurou Joaquim no colo diante do altar da pequena capela de pedra. O padre olhou para ele com doçura e perguntou se aceitava guiar aquele menino com amor e sabedoria. "Eu aceito", disse Carlos com a voz firme e os olhos brilhando. "Por mim, por Felipe e por tudo que ainda vamos viver juntos." Laura chorava baixinho no banco da frente. Helena sorria com orgulho ao lado dela. Aquele não era um final feliz, era um começo. Um novo laço, nascido da dor, sim, mas alimentado por um amor que nenhum silêncio foi capaz de calar. Joaquim dormia outra vez nos braços do avô. E Carlos agora sabia que não precisava de herdeiros para perpetuar um legado. Bastava um neto, um colo e a coragem de voltar a viver.
Se essa história tocou seu coração, assim como tocou o de Carlos, Laura e Helena, inscreva-se no canal e continue com a gente nessa jornada de emoções que nos lembram o que realmente importa: amor, recomeços e laços que resistem ao tempo.